Se Deus é bom e todo-poderoso, por que o mal existe? Essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade, atravessando gerações e desafiando a fé de milhões de pessoas. Quando olhamos para o mundo, vemos guerras, injustiças, tragédias naturais, doenças e dor. E não apenas no noticiário distante, mas também em nossa vida, perdas, decepções, fracassos. Essa realidade provoca em muitos corações a dúvida. Se Deus realmente é amor, por que ele permite tanto sofrimento? Essa não é apenas uma questão filosófica ou teórica, mas uma dor existencial que atinge cada ser humano em algum momento. Até mesmo homens e mulheres de fé, como os salmistas, clamaram: até quando, Senhor? O problema do mal, portanto, não é algo que possamos simplesmente ignorar, mas uma questão que precisa de resposta bíblica, espiritual e prática. E a palavra de Deus, ao invés de negar o problema, o enfrenta de frente, revelando onde o mal começou e como será derrotado. Segundo a Bíblia, o mal não teve origem em Deus, mas na escolha da criatura. Em Gênesis 3, lemos sobre a queda da humanidade. Adão e Eva, ao desobedecerem ao Senhor, abriram a porta para o pecado, e junto com ele vieram dor, sofrimento e morte. Romanos 5:12 confirma essa realidade. Por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso significa que o mal que vemos hoje é consequência da rebeldia contra Deus. O Criador não criou o mal, mas deu liberdade às suas criaturas, e nessa liberdade o ser humano escolheu se afastar do Senhor. Desde então, o mundo carrega as marcas da queda. Relações quebradas, natureza corrompida, sofrimento constante. É nesse cenário que compreendemos que o mal não é prova da ausência de Deus, mas o afastamento da humanidade dele. Apesar de o pecado ter aberto as portas para o mal, a Bíblia nos mostra que Deus nunca perdeu o controle da história. Ele permite que o mal exista por um tempo, mas não deixa de intervir, de conduzir, de transformar situações de dor em instrumentos de redenção. Um dos maiores exemplos disso está em Gênesis 5:0-20, quando José, depois de ser traído e vendido pelos irmãos, declara: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. O mal é real, mas não é soberano. Deus continua sendo o Senhor da história. Essa verdade alcança seu ponto máximo na cruz de Cristo. O que parecia ser a maior injustiça, menos a morte do único inocente, tornou-se a maior vitória, a salvação da humanidade. O mal, portanto, nunca escapa ao olhar divino. Ele pode ferir, mas não tem a palavra final. Deus é especialista em transformar tragédias em caminhos de esperança. Mas alguém pode perguntar: se Deus tem poder, por que simplesmente não elimina o mal de uma vez? A resposta é que Deus tem um plano maior. Ele não destrói o mal imediatamente, porque isso significaria também acabar com toda a humanidade, já que todos pecaram e estão debaixo dessa condição. Em sua paciência, ele oferece tempo para arrependimento e salvação. Como está escrito em 2 Pedro 3:9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus permite que o mal continue existindo por um tempo, mas ao mesmo tempo oferece a solução: Jesus Cristo, que venceu o pecado e a morte. Essa espera não é sinal de fraqueza, mas de misericórdia. O mal existe, mas Deus já preparou o fim dele, e até lá continua chamando todos para se voltarem ao seu amor. A esperança cristã está no futuro prometido por Deus. Um mundo sem dor, sem lágrimas, sem injustiça. Em Apocalipse 21:4 encontramos uma das mais belas promessas das Escrituras. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa visão aponta para a restauração completa da criação, quando o mal será definitivamente derrotado e a justiça de Deus reinará plenamente. Até lá, vivemos pela fé, confiando que o Senhor está no controle e que cada sofrimento terá um fim. A Bíblia nos lembra que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que será revelada em nós. Romanos 8:18. Ou seja, o mal tem prazo de validade, mas a bondade de Deus é eterna. Isso nos dá coragem para seguir,
mesmo em meio às tempestades. Enquanto aguardamos esse dia glorioso, somos chamados a viver com fé, esperança e confiança. A existência do mal não deve nos afastar de Deus, mas nos aproximar ainda mais dele, pois é em meio à dor que experimentamos de forma mais profunda a sua graça. Paulo escreve em 2 Coríntios 12, 9: A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O mal existe, mas não é maior que o amor de Deus. Nosso chamado é confiar, orar e agir como instrumentos de luz em um mundo ferido. Cada ato de bondade, cada gesto de amor, cada palavra de esperança é uma resposta prática ao mal que nos cerca. E ao final, podemos descansar na certeza de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. O mal existe, mas Deus é bom menos e no fim o bem triunfará para sempre.